Doutor Gonzalo, a urgência do acesso à educação superou o receio com a imunização incompleta? Veja, olhando para o que o mundo civilizado está fazendo, a questão da vacinação, de fato, ela não é impositiva para a volta às aulas. É impositivo que tem um conjunto de cuidados com alunos, professores e com o ambiente de ensino, mas o ambiente de ensino tinha que ser retomado. No mundo inteiro civilizado, o ensino voltou primeiro que os bares, só aqui no Brasil que não, né? O difícil é olhar, ver um ministro da Saúde falando que a Unicef falou, é um órgão de educação. Quem tem que falar é o ministro da Saúde. O difícil é ouvir um pastor, porque o ministro da Educação se diz pastor. Ele é um cara que leva a palavra de Deus, falar as bobagens e as mentiras que ele falou hoje à noite ainda sobre essa questão do retorno às aulas. Isso que é difícil. Este país está perdido na mão desses nossos governantes atuais. É inadmissível o que está acontecendo. Essa portaria não foi divulgada, eu não consegui ler a portaria. Então, o Brasil tem que mudar. Nós temos que mudar o Brasil. E a educação brasileira está indo para o vinagre com esse tipo de orientação que nós estamos tendo do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Você, como educador, Ponderos, nós não deveríamos exigir essa portaria? Isso não deveria ser mais claro? Todo mundo deveria ter acesso? Que é o que o doutor Gonzalo colocou. Mas não há nem organização para isso. Na educação, a gente está tão acostumado que a educação no Brasil não é essencial, não é tratado como essencial. Então, é claro que devia exigir os órgãos que representam a classe de professores. Mas a verdade é que, no dia a dia, muitos alunos, eu diria às vezes até mais do que professores, estão de saco cheio da aula à distância mesmo. Claro, né? Eles estão de saco cheio, porque sim, o jovem, ele muda a dinâmica dele, né? Hoje eu dei uma aula presencial e a volta à aula presencial, com um número reduzido de alunos, mas eles ficam diferentes na aula presencial. A atenção é outra, né, Paulo? Não, eles ficam mais felizes mesmo. Sim. Eles dão risada. E na aula à distância, eu estou falando de aluno universitário, ele encareta. Ele fica ali na frente. Aqueles que não estavam na aula presencial, porque tem revezamento, estavam em casa, já estavam diferentes do que eles estavam antes, porque os colegas estavam na aula presencial. Dados do Ministério da Saúde indicam que já foram detectados 465 casos da variante Delta do coronavírus no Brasil. No Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz tenta detectar o ritmo de avanço da contaminação por essa variante. Dos 465 casos confirmados até agora de Covid-19 pela linhagem Delta, 203 são do Rio de Janeiro, 73 do Distrito Federal, 59 em São Paulo, 54 no Paraná, 45 no Rio Grande do Sul, 7 em Santa Catarina, 7 no Maranhão, 4 no Ceará e 4 em Pernambuco. No Rio de Janeiro, a Fiocruz está trabalhando em conjunto com os estados para ampliar a amostragem e assim conseguir determinar se a tendência é de crescimento da contaminação por essa variante ou de estabilização. Doutor Gonzalo, essa cepa pode mesmo adiar o fim da pandemia? Não, com certeza, já adiou. Já adiou. Você esqueça, do jeito que ela funcionou em Singapura, na Indonésia, na Israel, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, já adiou. Aqui nós não sabemos. Por que não sabemos? Porque nós não testamos. Mas o Marcos Boulos falou lá, já mais de 8% dos casos que nós estamos tendo na cidade do estado são dessa variante. Então, a variante chegou, vai dominar, ela é muito mais poderosa do ponto de vista de disseminação do que a variante com a qual nós estávamos aí, que era a variante Gama, né? E o Tedros Adhanom está correto na proposta dele. Temos que vacinar o mundo inteiro. Se nós não vacinarmos uma parte do mundo, nessa parte do mundo vão surgir novas variantes, porque o vírus vai circular. Quando surgir uma nova variante, ela não demora para chegar no resto do mundo. Por quê? Porque ela se desloca rapidamente. Agora, essa cepa, ela trouxe algum sintoma diferente das outras variantes? Veja, existem alguns médicos, alguns clínicos que estão dizendo e que existem alguns sintomas mais evidentes, outros menos evidentes.
A minha impressão é que ela é mais rápida e isso está ainda sendo digerido. Eu, antes de responder a pergunta que você faz de forma mais taxativa, vamos esperar um pouco mais, aprender um pouco mais, para não ser surpreendido pelas condições em que esta doença está ocorrendo no nosso meio. Dr. Gonzalo, segundo pesquisadores do Imperial College de Londres, vacinados com 2 doses da Pfizer ou AstraZeneca têm risco de infecção 50% e 60% menor pela Delta. É isso mesmo? É isso mesmo. A vacinação não consegue evitar a doença. Porém, ela consegue que as doenças, quem pegue a doença, mesmo estando vacinado, pegue uma doença de forma mais branda. Isso nós vimos aqui também com a Coronavac, com o governador do estado, com a Ana da TV Globo, também a jornalista lá que apresenta aquele programa de culinária na Globo. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Então, ela vacinaram e tiveram a doença de uma forma mais branda. Doutor Gonzalo, falando em Pfizer, hoje o governador do estado de São Paulo, João Dória, acusou o governo federal de enviar metade das doses da Pfizer. Pode impactar a vacinação de adolescentes com menos de 18 anos? Sim, porque a única vacina que pode ser aplicada hoje nos adolescentes com menos de 18 anos é a Pfizer. Então, se o governo federal fez uma substituição de doses, isto pega mal. O jornal The New York Times faz hoje um alerta às autoridades sanitárias do mundo e utiliza a situação da pandemia no Brasil como pior exemplo. O artigo chama a atenção para a crise da Covid no Brasil. Destaca o colapso do sistema de saúde pública e ressalta que nenhum outro país enfrentou um surto tão grande com tantos recordes de mortos. O texto fala ainda da variante do coronavírus de Manaus, mais contagiosa, que atropelou a cidade e está se espalhando para outras, enquanto os brasileiros jogam fora medidas de precaução. E o epidemiologista William Hayneide, da Escola de Saúde Pública de Harvard, alerta sobre os casos de reinfecção. Você precisa de vacina para driblar essas coisas, diz. E em seguida sentencia: a imunidade que você obtém com o cemitério sem espaço não será suficiente para protegê-lo. O texto faz ainda uma crítica à gestão da crise pelo governo federal. Diz que a vacinação de grupos prioritários começou em janeiro, mas o governo não conseguiu garantir o número suficiente de doses. Os países mais ricos abocanharam o suprimento disponível, enquanto Bolsonaro se mostra cético quanto ao impacto da doença e das vacinas. E o jornal britânico The Guardian chama de ameaça global a explosão de casos de coronavírus no Brasil e a condução da pandemia pelo governo federal. Em uma entrevista com o neurocientista brasileiro Miguel Nicodelis. O surto de Covid no Brasil é uma ameaça global que abre as portas para variantes letais, destaca a manchete do jornal. Na entrevista para o Guardian, o médico e neurocientista Miguel Nicodelis pede que o mundo se pronuncie com veemência sobre os riscos que o Brasil está causando ao combate à pandemia. Qual é o ponto em controlar a pandemia na Europa e nos Estados Unidos se o Brasil continua a ser um criadouro para o vírus? Pergunta Nicodelis. A reportagem lembra o aumento de casos e mortes no país e critica a condução da pandemia pelo presidente Jair Bolsonaro. Também entrevistado pelo jornal inglês, o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, disse que o país não tem um plano nacional de combate à Covid-19 e que o presidente da República será responsabilizado e condenado pela história. E a volta às aulas presenciais sem o protocolo rígido de segurança pode aumentar as infecções em mais de 1.100% nas comunidades escolares. O estudo foi feito por pesquisadores de universidades brasileiras. Depois de 1 ano e meio em que prevaleceu o ensino remoto, Karina se prepara para o retorno presencial, assim como a escola particular onde ela dá aulas de inglês. A escola tem se preparado para receber todos os alunos, com placas de acrílico, separando as carteiras, distanciamento de 1 metro, álcool gel espalhados pela escola, algumas normas de segurança, não pode compartilhar material, não pode fazer trabalho em grupo.
De todos os protocolos, o uso adequado da máscara, cobrindo nariz e boca, é o mais importante para uma reabertura segura das escolas. Um grupo de trabalho composto por pesquisadores de grandes universidades do país realizou um estudo que mostra que o risco de contaminação por Covid-19 em sala de aula pode ser 1.141% maior caso o equipamento de proteção individual seja mal utilizado. Em caso de uso correto pelos alunos e opção da máscara PFF2 pelos professores, a chance de infecção cai para 40%. O que a gente está assumindo aqui é que uma vez que a pessoa usar, por exemplo, a N95, o professor, ele vai usar o tempo todo e sempre bem. Então, ela sempre vai atingir os 95% de eficiência dela. Né? O estudo ainda levou em conta protocolos de segurança, como monitoramento de casos e a opção por turmas alternadas. Associadas ao uso adequado de máscaras com alta capacidade de filtragem, essas medidas fazem o risco de contágio cair para um mínimo de 10%. Um investimento em máscara boa, ele pode parecer oneroso no primeiro momento, só que ele é um investimento muito barato se você pensar na quantidade de UTIs que você está salvando. O kit de segurança sanitária para a Aline voltar às aulas está separado na casa dela. A expectativa da professora do ensino fundamental para o retorno à rede municipal é permeada por incertezas. Eu estou um pouco receosa, né? Porque na prática a gente não sabe como que as crianças vão responder, embora eu acredite que pela conversa, né, elas vão assimilando. Outro medo também é porque é uma demanda muito grande e o número de funcionários, de inspetores permanece o mesmo.